não fazer nada simplesmente por fazer, realmente sempre pensar, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer e se vale a pena, né. E Ótimo. me perguntando sempre o que é que vale a pena e realmente ter valores guiando isso, para que eu não me perca no meio de toda essa turbulência que é a nossa vida. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu sempre falo para vocês, que para mim é muito bom, é muito gratificante a oportunidade de estar aqui, porque eu entrevisto escritores da editora Chave Mestra, do grupo Chave Mestra. E eu sempre aprendo com eles muita coisa nova. Hoje, inclusive, você não fica aí. Depois a gente pode, né, José? Tudo bom, José? Como é que você está? A gente pode mostrar depois os bastidores, de repente, né? Porque é tanta conversa que a gente tem aqui nos bastidores e com ela não foi diferente. A gente estava aqui falando de um assunto que eu ainda estava querendo muito abordar aqui. E hoje ela chegou com esse tema, que é um tema interessante e importante, de grande relevância. A gente vai falar um pouquinho do livro dela, calma, que eu já vou falar tudo, mas também de um tema que é desafiador para muitas pessoas, mas ela vai trazer aqui uma realidade que ela enfrentou na família, enfim. Não vou falar tudo porque eu vou deixar para ela também, mas primeiro eu vou apresentá-la. Eu estou com a escritora do Histórias Memoráveis. Volume 4. Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. E por que eu tô aqui no celular? Débora, cadê o livro? Calma que tá com cheirinho de novo, tá chegando pra gente aqui. Então no tempo que a gente tá gravando esse podcast, tá chegando, os livros estão chegando pra cá, vai ter o lançamento. Então por isso que você não tem aqui o livro físico, mas depois, né, José, a gente pode colocar. A gente pode colocar depois aí na capa do YouTube, você vai conferir. Quando você clicar nesse vídeo, já vai estar a capa aí para vocês. Vai estar a capa do livro e você também pode entrar em contato depois com ela para adquirir o seu. E chega de suspense, vamos apresentá-la. Eu estou aqui com a Silmara Coutinho. Tudo bom, Tudo Silmara? bom, tudo Como bem. é Um que você prazer está? estar aqui com você hoje, Débora. Muito bom esse convite para participar do podcast, do livro também, para poder escrever a história. Ótimo. Estou muito feliz aí em poder deixar esse legado de um pouco do que eu vivi. Que ótimo. E eu vou perguntar para você do livro, mas também do que você faz além do livro, né? Porque aqui a gente tem as escritoras que têm, claro, as suas experiências que são além do livro. Algumas trazem o que, Sim. né, a experiência para o livro, mas o teu caso tem uma experiência de vida muito linda aqui, né? Então eu queria que você contasse tudo hoje. Será que vai dar tempo? Ai, Já gente, é tanta muita história? coisa. Mas assim, no livro a gente já conseguiu resumir um pouco, Sim. porque também em um capítulo você escrever tantas coisas, mas a gente, com muito cuidado, selecionou o que era importante Ótimo. para esse primeiro capítulo aí, né? E antes da gente entrar no livro, me conta um pouquinho quem é a Silmara, o que, que você faz para a gente pontuar para as pessoas e aí a gente entra lá. Depois, como que foi para você escrever, né, e sintetizar toda a sua história em poucas linhas, em Sim, assim. poucas páginas, né? Ai, gente, falar da gente é sempre tão difícil, né? Assim, mas se eu fosse me definir hoje, eu dizer assim que eu sou uma pessoa em busca de uma melhoria contínua para mim, para as pessoas que estão em volta a mim, para minha empresa, para os meus clientes. Uhum. Eu realmente hoje tenho buscado ter uma vida leve, ter propósito, não fazer nada simplesmente por fazer, realmente sempre pensar onde eu quero chegar, o que eu quero fazer e se vale a pena, né? E Ótimo. me perguntando sempre o que é que vale a pena e realmente ter valores guiando isso, para que eu não me perca no meio de toda essa turbulência que é a nossa vida. Então, se eu fosse me definir, eu acho que hoje Silmara é uma é uma pessoa que teve bastante desafios, mas que hoje aprendeu a ver de uma lente com um pouco mais de leveza a vida do que costumou ver na maior parte da vida dela. Ótimo. Isso é importante a gente falar, que esse é o tema que eu estava falando aqui para vocês no início, né? Que as pessoas estão indo, vamos dizer as pessoas, né? Porque a gente está não só no julgamento, mas aqui uma quantidade maior do que de repente possa ser. Mas muitas acreditam que é fazer. Então a gente está Isso. em um tempo em que vamos fazer e de repente não estão sendo, né? E Exato. você acredita que isso na tua vida foi muito claro
Quando que Foi. você conseguiu perceber isso e que momento da tua vida? Eu percebi, assim, que eu estava num modo automático e eu acabei associando essa relação de tudo que eu tinha vivido, os pesos, os traumas, que eu conto um pouquinho no livro, desde a infância, algum abandono, cicatrizes que ficaram. E eu mergulhei naquele trabalho, naquela inteligência emocional do eu preciso ser, eu preciso conquistar. E aí, quando eu conquistei, fui tendo, e não resolvia, porque aquilo continuava doendo e era sempre mais, sempre eu preciso me dedicar mais, aquela cobrança que só aumentava, por mais que você já tivesse vários passos à frente de onde você tinha começado, enfim. E quando eu enfrentei, assim, os maiores problemas, assim, que eu cheguei realmente quase, meu Deus, eu tô chegando perto do fundo do poço, dos problemas emocionais que eu estava tendo que lidar, de Uhum. tudo, da carga que eu estava vivendo. Eu disse assim, ou eu olho para mim agora, ou eu acabo como minha mãe, que teve depressão e faleceu para depressão. E aquilo foi muito chocante para mim, porque é inimaginável. Você dizer assim, faleceu de depressão, ela simplesmente desistiu de comer, desistiu de falar. Os médicos fizeram exames e disse assim, não tem nada impedindo dela falar, e ela parou de falar. Clinicamente não tinha nada. Então ela realmente tinha desistido, tinha chegado no tempo dela, ela vinha com depressão há muitos anos. E quando eu me vi perto de realmente entrar numa depressão, eu disse assim, cara, eu vi muito de perto isso, eu convivi muito com isso e eu preciso fazer algo. Eu preciso ressignificar tudo que eu aprendi até aqui. O que eu aprendi era que eu precisava ser forte, que eu precisava conquistar mais e mais, porque eu não podia deixar ninguém passar por cima de mim, né? Então, teve uma relação ali, eu cresci só com a minha mãe, não tive pai, então sofri um pouco do abandono paterno, e era só eu e minha mãe fragilizada, porque ela tinha depressão desde que eu tinha nascido. Então, eu fui aquela criança que, assim, minha filha se vira, porque eu não, né? Eu preciso que você se vire, porque só somos nós duas, e eu fui muito criada nesse mindset de força, de não deixar ninguém passar por cima, porque era uma preocupação genuína dela, né? E você, desculpa, eu acabei cortando Por você. favor. É porque você fala no livro, eu lembro que eu não posso falar tudo, gente, mas eu lembro que eu li um trecho que você fala até da carta, não uma carta, ela tinha uma Uma agendinha, né, agendinha, em que ela escrevia e sempre te orientava quando precisar, você acessa essa se eu comecei agenda. a ser Ela treinada, te treinava a ser forte, né? ela me A ser treinava a ser forte. forte. Eu comecei a ser treinada a ser forte desde muito cedo, que é essa caderneta preta que eu falo, assim, com instruções. Caso acontecesse algo com ela, caso ela não tivesse ali, o que é que eu faria para me proteger? Para quem eu ligaria, como é que eu me comunicaria. Então, eu era treinada desde muito nova, assim, coisas com 4 anos de idade, eu sendo treinada a resolver, porque ela tinha medo de acontecer comigo o que tinha acontecido com ela também. É, enfim, mas ela, por proteção mesmo, ela foi me forjando a ser muito forte. E como ela tinha sofrido grandes dores, grandes traumas, ela também foi colocando em mim um mindset de que cuidado com as pessoas. As pessoas não são boas, as pessoas são más. As pessoas foram más com ela, de fato. Ela tinha por que falar isso. Uhum. E foi isso que ela aprendeu. E ela queria me proteger. Então eu fui criando nesse mindset essa coisa toda e eu, né, quando me vi adulta, workaholic, e o que eu dava valor era trabalho, era resultado, era mais trabalho, era mais resultado. Então eu dava valor para o meu intelectual. E eu Sim. esquecia completamente de tudo o resto que faz eu ser Silmara, né? O espiritual, o meu corpo, a minha mente. E eu foquei muitos anos. Foi, obviamente, trouxe resultado, né? Mas teve um dado momento, assim, depois que ela faleceu, meu pai falece e tantas coisas acontecem simultaneamente na minha vida. Em 16 meses eu perdi, assim, minha mãe, meu pai e minha melhor amiga. E então, assim, eu realmente, naquele momento, e meu marido ainda teve um problema de saúde no meio disso tudo. E eu disse assim, gente, ou eu realmente mergulho em mim agora e entender esses traumas, esses medos, ou eu vou afundar e eu vou ter o mesmo final que minha mãe teve, de ter pavor. Ela tinha pânico de pessoas, ela tinha pânico de sair de Nossa. casa. Então, assim, eu me agarrei nisso
orei muito, pedindo que iluminasse ali o caminho e fui atrás de ajuda. E fiz muita coisa. Pesquisei muito, pedi muita indicação, mas assim, eu realmente mergulhei. Fiz microfisioterapia, leitura biológica, fiz constelação, fiz terapia sistêmica, comportamental. E acabei encontrando também o processo Hoffman, que foi um divisor de água para mim, assim, que ele é considerado o maior processo de autoconhecimento do mundo, né? É validado por Harvard, inclusive. E assim, para mim foi um divisor de água, de fato. E ali eu comecei a, a ver diferente, a me ver diferente, a me enxergar com todas as esferas que tem aqui dentro, né? E aí eu percebi que eu investi muito no meu intelectual, na minha inteligência intelectual, no meu trabalho, mas eu tinha pouco investido em mim como ser humano, como pessoa. E aí E eu... às vezes sem essa consciência, né? Porque foi aquilo Completamente. que você teve na tua criação, no cuidado que tua mãe teve com você, de ter eh, essa sabedoria, vamos dizer assim, do que ela tinha ali. Não, eu vou Exato, cuidar dela porque ela não pode passar pelo que eu passei, né? exato, E aí você se vê num momento que você teve tudo que você aprendeu exato. fazer. E aí foi onde vem a necessidade do cuidar da Silmara. Porque a gente até estava falando aqui nos bastidores, eu marquei, né? A ilusão da força inabalável. A gente querer, né? Não, eu sou forte, eu posso. Às vezes até com o outro que quer nos ajudar, né? E não precisa, eu vou conseguir. E só que chega uma hora que a gente não aguenta, Não né? aguenta. E a gente vê o pedir ajuda, o compartilhar problemas, soluções, vê como vulnerabilidade. O ser humano está se acostumando a ver o outro como um concorrente, né? Então, às vezes está existindo, não está existindo uma troca, né? De compartilhar, de problemas. Hoje a gente está, sabe aquela frase de felicidade não se compartilha? Que coisa triste a gente chegou, né? Então, assim, como é que eu não posso compartilhar a felicidade, gente? Que triste esse pensamento, que terrível. E é você deixar de acreditar no ser humano, que você começar a assumir que o ser humano não te traz nada de bom, só traz energia. E eu acho assim, claro, gente, existe gente que não são pessoas ruins, são pessoas que estão com problemas, que estão precisando tratar, ainda não trataram, ainda estão enxergando e realmente tem energias que não são legais. Mas isso existe proteção para as outras, para isso, entendeu? Mas você começar com esse conceito de que as pessoas não podem te ver feliz, porque as pessoas não querem o bem das outras, aí eu Sim. acho isso muito... não dá, sabe? Porque senão a gente não vai acreditar mais no ser humano e aí a gente também tá nessa, né? Nós fazemos parte dessa sociedade, né? Então alguém tem que levantar a bandeira ali e falar, calma, gente, vamos nos curar, nos tratar e buscar ajuda, Buscar que foi o teu ajuda. caso, porque você vivenciou isso na tua casa, mas você falou, não, peraí, onde tem um erro aí que eu preciso consertar? E foi atrás de ajuda, Porque no né? final das contas, tudo acaba em pessoas. Eu li outro dia uma frase no livro, eu sou péssima de nome, mas o livro é do Tiago Brunet. Uhum. Esqueci o nome do livro Tem agora. problema que a Especialista em gente... pessoas. Ah, ótimo. Especialista em pessoas. Eu até li uma frase que dizia assim: o primeiro banho da minha vida foi uma pessoa que deu. E o último será uma pessoa. Nossa. Tudo acaba em pessoas. E se a gente desistir das pessoas, se a gente se isolar das pessoas? E aí, empreendedor, você está fazendo seu negócio para quem? Se você tem um serviço, você faz para as pessoas. Se você tem um produto, ele é usado para pessoas. Então, assim, no final das contas, tudo que a gente faz acaba em pessoas. E as pessoas estão começando a não se enxergar, não se reconhecer. Ótimo. E a gente tá falando aqui, ó, eu tô pra lá e pra cá, gente, porque é muita história e eu tô com a minha cola aqui, viu? Eu tô falando muito com ela sobre isso nos bastidores, eu quero que ela traga, porque agora ela tá falando muito do que ela vivenciou e trouxe pro livro. Mas você tá falando de pessoas, que é agora onde a gente vai lá pro grupo que você tem. Eu queria que você falasse um pouquinho também para as pessoas qual é o trabalho que vocês fazem hoje, que é com pessoas, e o que você leva da tua história de vida lá para tua empresa, para o grupo, para as pessoas aí, que é na área de cosméticos, né, que você estava Isso falando. mesmo. Então, Débora, engraçado que quando eu tenho essa virada de chave, né? Eu venho do mindset a vida toda de pessoas são ruins, cuidado com pessoas, as pessoas não trazem coisa boa. Chego nesse ápice, assim, tenho essa virada de chave. Não, gente, as pessoas não são, as pessoas são, né? Começo a enxergar a vida inteira com uma lente diferente que eu nunca tinha enxergado. E aí eu começo também a empreender de uma forma diferente. Eu começo a trazer propósitos maiores. Ótimo.
para empreender, entende? E aí a gente faz o grupo MOR, ajusta a missão para que a gente traga as pessoas para o centro. E, obviamente, não é aquele piegas de, nós trabalhamos para os nossos clientes. Não, nós trabalhamos, sim, para os nossos clientes, mas para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros. É uma rede de conexão aqui dentro. Negócios geram negócios. E, assim, hoje, nosso principal produto... Inclusive, você vê o nome do nosso principal produto. A marca de cera depilatória é Depilamor. Ele tem amor no nome. E é isso que a gente tenta fazer. Eu sempre falo para os colaboradores do respeito mútuo ali, da convivência entre eles. Falo que quem não tiver alinhado aos propósitos, aos princípios que a gente colocou para a nossa empresa, não fica na empresa, porque eu realmente quero pessoas, não é comprometida simplesmente a dar resultados, mas são comprometidas com pessoas, a respeitar essas pessoas. E nossos clientes, assim, eu admiro demais, porque eu encontrei nas depiladoras uma rede de mulheres que eu me encantei, que eu achei impressionante, as histórias. Tem mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, de casamentos abusivos, graças à depilação, porque tiveram ali a sua renda suficiente para largar um casamento, com filhos e tudo, e sair. Outras mulheres que tiveram sua independência, que conseguiram conquistar, se firmar como profissionais de depilação. Então, tem histórias dessas mulheres. E aí eu comecei a passar isso, inclusive, para a minha equipe. Olha como são essas mulheres, olha que maravilhosas, que poderosas elas são. E quando a gente começa a enxergar nossas clientes com essa força, tipo, ela não é simplesmente uma cliente que está comprando meu produto faz parte do trabalho dela, faz parte da renda dela, do sonho dela, do que ajudou ela conseguir o sonho dela de empreender, né, muitas vezes de sair de um relacionamento, de ter uma independência financeira. Então, a gente está lidando ali com sonhos. Então, é uma coisa que eu falo muito com amor. E, às vezes até eu acho engraçado, outro dia, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Aí falam assim, o dinheiro, algum cliente falou no Instagram assim, que foi, nosso dinheiro não vale nada, porque eu disse que eu não tinha como atender aquela demanda. Eu falei assim, não é assim, meu amor. Na verdade, a resposta é muito clara da gente. Tipo, infelizmente, tem coisas logísticas que a gente não consegue alcançar, tem regiões que a gente não consegue entregar, mas o que a gente está entregando é com amor. Então, assim, a qualidade, o zelo do atendimento, isso tem feito muita diferença. E eu acho que essa virada de chave fez eu começar a trazer para o ato de empreender algo diferente, que as pessoas não consideram, que é o amor, o propósito, por outras pessoas, inclusive. E você fala muito, né? A gente tava falando aqui nos bastidores. A gente faz um podcast aqui, viu, gente? Nos bastidores. É o primeiro podcast que a gente faz, né, José? Para o José testar as câmeras, então a gente faz o primeiro podcast e agora é o valendo. Mas você falou muito de propósito e você falou muito de respeito. Exato. Então, tem o respeito também, não só com o seu cliente, mas com quem está ali com você, parceiros, né? Os colaboradores. Tem que ter isso, exatamente. Né? Para tudo, né? Inclusive, assim, esse momento ressignificou até meu casamento. Porque, não diferente do que eu fui ensinada a vida inteira, eu precisava saber me virar sozinha. Foi isso que era necessário. E, gente, eu agradeço demais por esse ensinamento, porque me fez sobreviver até onde eu tinha que sobreviver ali sozinha. Né? Fez parte desse ensinamento, me forjou e fez o que eu sou hoje. Então, sou extremamente grata por todos os ensinamentos, todas as dores que me ensinaram, que me levaram a estar aqui hoje. Eu sou extremamente grata. Mas transformou até o meu casamento, essa virada de chave. Porque eu tô há 15 anos com a mesma pessoa, né? E eu lembro, ele brincava muito assim, que quando a gente namorava, ele não conseguia nem comer o dinheiro e pagar uma conta para mim. Sabe assim, tipo, você tá tarefada, você tá indo para o trabalho, então não tá com tempo. Me dá esta conta aqui, me dá o dinheiro que eu vou ali na lotérica, que na época não era tão prático como é hoje, né? Me dá, eu tô dizendo idade já aqui. Gente, já foi esse tempo que não era o celular, e eu aqui concordando, ainda falando, claro, lembra não, já tô revelando a minha também. Na verdade, a gente tá lembrando de uma coisa que a gente nem viveu. A gente pesquisou sobre isso. Foi, né, que tinha que ir na lotérica, imagina. Então, mas nem isso eu deixava, porque eu acho... que você aprendeu, né? Porque precisar dos outros era fraqueza. Eu não precisava. Eu não queria precisar. E, sabe, a gente está aqui brincando, claro, descontraindo, mas eu acho que isso é muito legal a gente falar, porque, por exemplo, você está vendo em um livro de grandes mulheres que são empreendedoras, que são, como você, CEOs de grupos grandes, de empresas, e muitas ainda carregam isso.
Então é bom, e até a gente pode falar lá da importância do livro para você, como é que vai ser para quem estiver lendo o teu livro, o teu capítulo, porque muitas mulheres se identificam com você agora. Então, Perfeito. esse podcast vai estar indo para muitas pessoas, o material que a gente está produzindo, o livro, e com certeza muitas mulheres que enfrentam isso ainda hoje, que não conseguem deixar de depender. Porque, assim, uma coisa é você ter a condição de sobrevivência, de dependência, né, financeira, independência financeira, mas a outra é você ficar tão mal e angustiante você depender de alguém. É como se não, eu não posso. Ninguém pode pagar minhas contas, você não dá nem essa abertura para Não dá, ninguém. é. Então, você acredita que com essa leitura muitas mulheres vão se identificar? Porque eu vejo, mas você percebe isso no meio que você está? Sim, eu percebo. E eu acho que uma grande reflexão que é interessante perceber, gente, quando eu comecei a trabalhar, meu foco era trabalho, eu era workaholic. Eu era, não, eu sou. Eu amo trabalhar. Eu sempre amei trabalhar. Eu, graças a Deus, trabalhei com coisas que eu gostava, essa parte de estratégia, lançamento, produto. Então, eu me encontro muito no trabalho, eu sou muito feliz no trabalho e eu sempre fui muito feliz no trabalho. A grande diferença agora é a leveza Ótimo. que eu trago também no trabalho, porque antes o trabalho era um escape da minha vida pessoal que estava bagunçada, desorganizada, era um lugar que eu tinha controle, né, que eu lidava com as pessoas de forma formal, eu não precisava me envolver pessoalmente com as pessoas, que isso acaba sendo até uma característica positiva para o profissional, né, não deixar se envolver. Muitos empreendedores não querem nem Ótimo. amizades na empresa para não daqui a pouco tá tendo briga, essas coisas todas, né? Então eu era aquela profissional que eu queria trabalhar, que pouco me relacionava, eram colegas de trabalhos, eu não tinha muitas amizades ali dentro do trabalho, separava bem. Só que aí eu começo a continuar sendo muito produtiva, trabalhando muito ainda assim, porque é necessário. Mas com uma lente diferente, uma lente de leveza, do amor. Antes era da dor, do peso, de eu estar fugindo de algo que eu queria esconder de mim mesma no trabalho. Uhum. Então, eu acho que no final das contas, se eu pudesse deixar uma mensagem, olhe para dentro. Se esse trabalho, seja lá o que você estiver fazendo, o relacionamento, se está pesando, precisa olhar. Precisa olhar. Se o mundo está pesando, o mundo não está pesado, o mundo não está terrível. Os trabalhos não são terríveis. Aqui, ó, uma pessoa dizendo, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui apaixonada por trabalhar. Então, se você não é apaixonado pelo seu casamento, apaixonado pela sua vida, para e reflete. E não é mudar tudo sozinho, que é justamente isso que a gente está falando, a importância. E eu falo no livro que eu começo com essa trajetória de não querer a ajuda das pessoas, e foi justamente a ajuda das pessoas que me fazem virar a chave e estar aqui falando hoje. Foi essa conexão de pessoas, de terapeutas, de pessoas importantes que passaram e me deram auxílio para eu ter uma mentalidade nova, uma mentalidade próspera, uma mentalidade de amor e de leveza. E isso é tão importante quando a gente fala de pessoas, a gente já falou aqui, mas eu volto a dizer por quê. Eu acredito muito que, assim, para quem acredita, né, em Deus ou acredita em si, porque tem essa também. Às vezes a pessoa, ela não acredita, mas ela não acredita nem nela. Então é tão difícil a convivência dela com pessoas porque ela não acredita em si. Ela não consegue enxergar os seus próprios benefícios, as suas qualidades, ela não consegue enxergar além. Então, como que eu vou acreditar em pessoas? Então, você jogou um ponto muito importante, né, no nosso início, lá do nosso primeiro podcast de bastidores, que é o autoconhecimento. Então, como que eu vou lidar com pessoas se eu não consigo lidar comigo? Então, para eu ter essa consciência, essa clareza de eu tenho que mudar, eu não posso passar o mesmo que minha mãe passou, eu não posso agir dessa forma, né, com o meu esposo, no meu relacionamento, eu não posso viver controlando tudo, né, porque tá escondido alguma coisa ali, teve que ter autoconhecimento, né? Teve, necessário, importante. Acho que é uma pauta que precisa cada vez mais ser discutida. A gente fala muito, dessa geração vai apontando geração, mas eu acho que toda geração, a geração que está adulta, fala da geração que está vindo. Sim. Eu acho que isso é uma constante. Mas eu acho que uma coisa que a gente realmente tem que começar a abordar é a importância desse autoconhecimento. Porque a gente estuda, a gente sabe a importância de uma formação, a importância de se trabalhar para se ter o dinheiro, pagar as contas, para crescer, evoluir, para você melhorar a sua qualidade de vida. A gente sabe da importância de estudar para fazer isso. Mas quem é que está falando, educando
ou já colocando esses adolescentes, essas pessoas jovens para o autoconhecimento, para ele conseguir olhar para si, para ele conseguir identificar os seus sentimentos, o que é que está gerando os seus pensamentos, né? Porque tem essa ligação do sentimento e pensamento. Então, a gente vê que quando você não está com o sentimento equilibrado, você acaba tendo uma bagunça nos pensamentos. E aí é engraçado que quando você está, que eu falo assim, terapeutizado, né? Você está com a terapia em Sim. dia, você percebe a diferença. Alguém te cortou no trânsito, você está frustrado, seu sentimento está bagunçado, você vai lá, dá dedo, buzina, grita, você vê esse comportamento no trânsito. Porque, veja, um corte de coisa de 1 segundo, por que ela te tirou tanto do sério? Será que o problema está no trânsito? Ou será que está faltando olhar para o que está causando aquele pico de estresse no trânsito, né? E ali só foi uma ponta do iceberg. E aí você vê que quando uma pessoa tá com a terapia em dia, a pessoa atravessou e ela fala, vá com Deus, meu velho, vá, pode ir. Você deve estar com mais pressa do que eu, tá tudo bem, vá lá, siga seu E não é rumo. que você não enfrenta, porque eu falo muito aqui, é, no podcast, porque muitas pessoas depois, às vezes, vão na descrição, às vezes pessoas que realmente estão enfrentando suas lutas e suas dores, vai falar, para vocês é fácil falar. Como se a gente não passasse. E na Ai, gente, realidade, não é que a gente está pregando aqui que as pessoas têm que, né, fingir que nada acontece. Mas a gente precisa trabalhar as questões que a gente tem. Como você trabalhou, como você traz no livro, você traz para as pessoas que estão ali com você, na tua empresa. Porque a gente passa, mas tem que entender como lidar, porque senão a gente estoura todos os dias e não leva a resultado nenhum. Esse que é a questão e o pior. E um ponto importantíssimo que você tocou, assim, as pessoas, e aí eu acho que é entrar no lugar de vítima, que é perigoso. Porque quando você começa a achar, olhar para sua realidade e dizer, mas ela tá falando, mas a dela, eu tô andando de ônibus, ela tá andando de carro, mas espera Ótimo. ainda. E até eu faço até uma reflexão, assim, que eu fiz para mim mesmo, tá? Gente, eu me inspirei em pessoas que estavam um degrau acima do meu e que tinham uma certa familiaridade com a minha situação. Não adianta estar me inspirando ali no bilionário dos Estados Unidos que tem. Não, mas veja, toda pessoa tem problema. O bilionário ali que tem problema e a pessoa que ganha o salário mínimo tem um problema, porque a vida é assim. E aí a forma com que você vai enxergar, com que você vai lidar, que vai te deixar numa vida. Ou você vai ficar num peso de pensar no que as outras pessoas têm e você não tem, das Sim. diferenças, da desigualdade. É você virar o protagonista da sua vida. Tá, o que eu tenho é isso. Eu não sei nem se isso está na parte do livro, mas meu primeiro trabalho era um trabalho que exigia veículo, ou moto, veículo, porque era um trabalho para visitar. Eu estudava publicidade, fazia faculdade de publicidade, e era para vender anúncio de um site online na época que não era muito forte ainda no meio. Era um jornal online que antes estava nascendo, começando, né? O Uhum. jornal impresso, investindo, enfim. E aí eu tinha que andar quilômetros e quilômetros, porque eu não tinha carro, mas eu descia do ônibus e aí eu sempre fazia meu roteiro de visitar meus clientes e era de salto, não podia estar suada, então sempre tinha um lencinho para enxugar, para na hora que eu entrasse no cliente, ele não tivesse a percepção de que eu estava exaurida do sol, moro em Aracaju, É mesmo. Sergipe, Ô, delícia! Nordeste. Já Então, quero receber assim, o convite para ir para lá. não me vitimizei. Vamos lá. A cidade é maravilhosa. Mas assim, eu não me vitimizei Você não pela pegou aquilo e situação. falou, então Os tudo outros isso tem tinham que acontecer. carro, tinham moto, mas eu vou ficar Ótimo. me comparando. Eu fiz o melhor com o que eu tinha. O resultado daquilo, eu realmente não ia conseguir ficar muito tempo naquilo, mas eu acabei me destacando, o empresário olhando assim, cara, essa menina quer alguma coisa. Porque, veja, né? Ela tá aqui andando e tal, e tá oferecendo, e mostra. Eu ia lá bater o ponto e voltava para rodar, e pegando o ônibus, tudo. Então, fez com que a empresa acabasse me contratando para uma função que era no escritório. Sim. Então, a porta que se abriu, se você não tem alguém para abrir aquela porta, muitas pessoas têm. Mas aí, você Ótimo. faz o quê? Você vai ficar. Aí você vai lá e empurra com o pé aquela porta, na sua atitude mesmo, na comprovação de que é o que você quer, na sua firmeza, no seu propósito. Você vai lá e bota o pé na porta e eu que vou abrir essa porta. Ninguém vai abrir para mim, então eu que Ótimo. vou. E aí faz a coisa acontecer. Não adianta eu ficar pensando em quem tinha. Eu tinha que pensar no que eu podia fazer com o que eu tinha, Sim. né? É isso. Ótimo.
Gente, a gente tá quase caminhando pro final, mas antes, ó, você já vai tomando sua água porque tem muito ainda para você falar. Bom mesmo. E também eu quero que você pense se de repente eu deixei alguma pergunta aí que eu não fiz, que você acredita ser importante você trazer aqui para quem está conhecendo a nossa escritora. E vai ter tudo ali no livro, mas ela trouxe, né, uma pitada aí do que você vai poder ler, o que você vai poder conferir. E eu quero que você pense aí enquanto eu vou ler uma frase também tua aqui, que você fala. Deixa eu achar aqui, ó. Que você fala no livro e a gente deixou aqui, ó. Grave aí, viu? Que a gente tem até a pessoal da imprensa aqui gravando, viu? Nos bastidores. Ó, a verdadeira força não está em se fechar para a dor, mas em enfrentá-la, abraçá-la e transformá-la. Então, essa é a frase que ela deixa no livro e que para você que adquirir o Histórias Memoráveis, volume 4, vai ter lá. E vai, assim, se encantar com essa história, porque tem todos os detalhes que a gente não pode trazer aqui também. Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. E é nesse sentido que ela fala. A Silmara fala nesse sentido. É da porta mesmo que você tem que bater, que você tem que provocar, não se vitimizar. Né? Exatamente. E eu queria que você trouxesse não só as últimas palavras, mas algo que de repente eu tenha esquecido aí no meio do caminho do nosso podcast. Eu acho que se fosse colocar uma pergunta, seria assim: você mudaria algo? E eu vou dizer, eu sou muito grata a tudo que eu passei. A tudo. A cada choro que a minha criança precisou passar. A cada rebeldia que minha adolescência passou. A cada, sabe assim, a cada tropeço, acerto, dor, trauma. Eu sou grata a tudo. Eu sou grata à minha mãe por todos os ensinamentos, pelos valores que ela colocou. Porque eu, inclusive, hoje consigo enxergar a situação, contando a história, foi revisitar, né, várias coisas que aconteceram, foi emocionante. E hoje eu adulta, contando ali um pouco do que era a minha percepção quando criança, porque eu tenho guardado em mim a minha percepção enquanto aquela criança. E aí, mas eu adulta escrevendo aquilo, eu consegui enxergar um pouco da percepção da adulta, minha mãe. Do que estava passando na cabeça dela. Do que ela estava tentando promover ali para mim, com pouco que ela tinha. Então, eu sou muito grata por tudo que ela fez, por todos os ensinamentos, pelos valores. E sou grata até meu pai pelo abandono. Sou grata, sabe? Então, assim, eu não mudaria nada. Eu só tenho gratidão. Eu acho que a minha história fez com que eu me tornasse o que eu sou. E eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou, hoje em dia. Tenho muito orgulho de mim, da minha cabeça. Claro que a gente não agrada todo mundo, mas o objetivo da nossa vida não é agradar todo mundo, né? Então, e tá tudo bem. Mas hoje, como eu enxergo a vida, como eu tenho os meus valores, meus propósitos, meus princípios, eu tenho muito orgulho. E eu acho que a mensagem é essa, gente. O que você está fazendo? Você tem orgulho? A sua vida tem te levado a essa reflexão? Tá dentro dos seus valores, seus princípios? O tempo, como você tem dedicado ele, né? Você tem olhado só para aquela parte intelectual que é tão estimulada, né, em tantos conteúdos, falando sobre o primeiro milhão, falando sobre o apartamento, financiar, comprar. Isso é uma coisa que é necessário porque é um conteúdo voltado para vender, gente, rede social, tudo isso. Mas comecem a compreender que a vida é muito mais do que isso, do que você ter poder de compra, de venda, de troca. A vida é sobre estar bem consigo mesmo. Você está realmente tentando buscar ali um tempinho para o seu espírito, para o seu corpo, para a sua mente, além de toda a parte intelectual que é necessária. Afinal, a gente precisa desenvolver nesse mundo que nós estamos vivendo e realmente conta muito, né? Mas é preciso um pouco de equilíbrio aí, de olhar para todos esses lados. E é isso. E eu gostei muito do que você disse com leveza hoje a sua vida. Que na realidade você não deixou de gostar de trabalhar, de ter a sua função, e com certeza você passa isso para as pessoas lá, né? Que estão ao teu redor. Mas com leveza. Com amor a você mesma, com paixão, muitas vezes, que a gente precisa, e com o próximo respeito, amor, que foi o que você falou da empresa, amor. Exato. Então,
Eu quero te agradecer mesmo. Eu sei que eu falo, é pouco tempo aqui, gente, porque é muita história. Então já fica o convite para você retornar. Eu Ótimo. sempre convido aqui os escritores para que retornem à mesa, para que a gente traga novidades, porque a vida é isso. Assim como você foi grata a tudo que você passou. Então, quando a gente passa, a gente entra em um novo ciclo de vida, um novo momento, a gente enxerga tudo lá atrás, a gente nem imagina o que passaria. Então, eu quero só te agradecer, convidar para retornar e em nome da editora Chave Mestra. Tá? E muito obrigado por tudo, porque você trouxe aqui. Com certeza vai impactar a vida de muita gente, viu? Espero que sim. Se impactar de uma pessoa já está ótimo, já fez a Ótimo. diferença para alguém. Mas muito obrigada, foi uma oportunidade. As pessoas que conhecem minha história mais próxima, que diziam, um dia você precisa escrever um livro. Já foi um primeiro passo aí, esse convite. Já ajudou muito, já mostrou que sim, tenho muita coisa para contar. E vai ser muito legal contar. E aí foi o primeiro capítulo. Espero que vocês gostem aí da resposta agora. Com certeza. E eu quero que você deixe também o teu Instagram. Porque daí você quiser adquirir teu livro, você pode entrar em contato direto com o escritor, tá, gente? A editora, a gente faz isso, a gente passa esse contato para que os escritores façam, né, a venda desse exemplar para você. Então, você que quer adquirir, é só entrar em contato no Instagram. Pode ser pelo teu Instagram mesmo? Pode chamar no Instagram, que é Silmara A. Coutinho. Ah, então Simples. tem um A mais ali. Silmara Silmara A. A. Coutinho. Coutinho. Exatamente. Ótimo. Então eu te agradeço e eu quero finalizar o nosso podcast falando para você. A gente não tem o livro físico novamente, como você, se tá desde o comecinho lá, você viu, né? A gente ainda tá, processo de cheirinho de novo, tá saindo aí o livro, tá chegando pra gente aqui em São Paulo, no Alphaville, a gente que tá gravando aqui no Alphaville, em São Paulo, tá chegando pra gente, então depois você confere aqui na descrição tudo certinho aqui para você adquirir teu livro. Também vai estar o arroba aqui da Silmara. E eu quero te agradecer e convidar você para o próximo episódio. A gente se encontra. Até lá!